1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Irmãos, bom dia. Um abençoado domingo a cada um de vocês. Eu os convido a lermos a palavra de Deus, Salmo de número 11. Pegue sua Bíblia, abra, nós vamos fazer a leitura deste salmo. A palavra do Senhor diz assim a nós: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estarão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, em mais uma manhã estamos reunidos para
estudarmos a palavra do Senhor. Nosso pedido mais uma vez, Pai, é por iluminação, para que nós consigamos apreender a Deus aquilo que é necessário a nós através da Tua santa revelação. Obrigado pela noite, pelo dia e abençoe-nos, Senhor, neste primeiro dia desta semana, na manhã deste primeiro dia. Guarde-nos, Senhor, e obrigado por todo o cuidado abençoador que tem tido conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus? Nós vamos cantar o hino Contemplação. Depois nós voltamos para estudar a palavra do Senhor. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Meus irmãos, o salmo que nós acabamos de ler, ele termina com a seguinte expressão: os retos lhe contemplarão a face. Qual é o alvo, qual é o propósito maior da salvação pessoal, da salvação de cada pessoa segundo as Escrituras Sagradas? Quando nós estudamos escatologia, estamos ainda fazendo isso em parte agora, nessa manhã, nós observamos a divisão que a escatologia traz. Escatologia geral, escatologia individual. E dentro da escatologia individual, nós estudamos o destino pessoal de cada pessoa no que diz respeito ao amanhã, à eternidade, ao futuro que reserva-nos depois da volta de Cristo Jesus. E, meus irmãos, qual é o alvo de fato da redenção? Bem, nós vemos que a redenção significa ir para o céu. Bem, mesmo entendendo o novo céu e nova terra, de fato o que significa isso? Ir para o céu, ir para um lugar onde nós não teremos que nos confrontar mais com a luta pessoal que temos com o pecado, de não termos pessoas mais invadindo a nossa privacidade, não tomando aquilo que é nosso possessivamente. Nós não vamos estar mais debaixo do peso que o pecado traz sobre nós agora. É só isso. Redenção significa, então, colocar fim a
tudo aquilo que vivemos hoje de ruim e só vivemos coisas boas? Meus irmãos, olhamos para as Escrituras e a própria Escritura Sagrada, ela nos direciona com relação a isso. Aquilo que foi perdido pela humanidade em Adão é o que a redenção geral traz e é aquilo que Adão perdeu, Eva perdeu naquele momento de desobediência, que será de fato o alvo final da redenção pessoal do ser humano. Vamos lembrar que redenção envolve a redenção de toda a criação, porque toda a criação sofreu da parte de Deus ação de juízo, sofreu ação de justiça, e desta forma ela precisa também ser redimida. Toda a criação de Deus redimida na redenção do ser humano. Isso acontece em Cristo Jesus, né? Então, meus irmãos, nós observamos e vemos que o alvo final da salvação pessoal do ser humano é retomar aquilo que foi perdido, ou ter aquilo que foi perdido restaurado. E aquilo que foi perdido, essencialmente, não foi o paraíso, o lugar tão especial que Deus plantou para que Adão, Eva e a sua posteridade, então, tivesse a sua vivência. Não foi. O bem mais precioso perdido por nós em Adão foi a vida. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela nos afirma que o pagamento pelo pecado é a morte. E esse afirmar das Escrituras é um clarear do que Deus disse à humanidade através de Adão, quando disse: se comeres, certamente vocês morrerão. Irmãos, o alvo principal é o que o Salmo nos diz aqui: os retos lhe contemplarão a face. O alvo final da redenção humana é o de contemplar a face de Deus, o que implica em ter o bem mais precioso que podemos ter restaurado novamente. A nossa relação, a nossa vida e a vida de fato, que representa essa comunhão com o Deus Todo-Poderoso. João 3,16 diz que todo aquele que nele crê receberá vida eterna. Vida eterna, já estudamos outras vezes, e não significa uma vida que não acaba. Esta tem sido uma concepção baseada em algumas definições. O que é eterno é aquilo que não acaba. Se o que é eterno não acaba, a vida eterna é uma vida que não acaba. Se é simplesmente assim, nós temos que admitir que aqueles que aqui no Salmo são chamados de ímpios também terão o benefício da vida eterna, porque afinal de contas as Escrituras dizem que haverá ressurreição de todos e que os ímpios passarão a eternidade em sofrimento, que significa que eles terão vida. E essa vida será uma vida eterna, essa vida também não acabará. Então nós temos que admitir que tanto o justo quanto o ímpio desfrutarão da vida eterna como uma dádiva de Deus. Sendo dessa forma, essa dádiva que é oferecida aos justos também será estendida aos ímpios, a redenção também será deles. Então, a vida eterna não implica uma vida que não acaba, mas implica em uma restauração definitiva da comunhão que foi perdida com o Deus Todo-Poderoso, e esta comunhão agora não haverá nenhuma situação, nenhuma circunstância, não haverá absolutamente nada que faça com que ela seja perdida, e ela vai ser garantida pelo próprio Deus na expressão do seu amor, que é o que já está acontecendo hoje, em parte sobre a vida de cada um de nós. Então, nós observamos que o alvo pessoal é esse que as Escrituras nos afirmam aqui: os retos lhe contemplarão a face. Contemplar a face de Deus é o propósito final da redenção do Deus Todo-Poderoso.
Em toda a história da redenção, vemos nas Escrituras isso, e as Escrituras, em sua absoluta maioria, está nos registrando a história da redenção humana, a partir do momento em que a redenção é revelada lá no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, até o último verso que encontramos no livro do Apocalipse. Nós temos aqui o relato, o registro da redenção de Deus, é a história da redenção de Deus acontecendo, a redenção do ser humano, a redenção daqueles que foram escolhidos para esse fim e para esse propósito. Então, em toda a história da redenção, Deus vem se manifestando. A presença de Deus, ela acontece. Mas veja como ela acontece dentro do caminhar das Escrituras. Depois que perdeu-se o relacionamento com Deus na queda, Deus passou a falar aos homens de maneiras diferentes. Hebreus diz isso. Falou aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Vejam, nós voltamos no passado histórico das Escrituras e vemos Deus usando pessoas para isso. É a voz profética de Deus se manifestando. Deus faz isso através de Noé, Deus faz isso através de Moisés e sucessivamente através dos profetas, podemos dizer, de profissão. Os grandes profetas que aparecem no período final da história do povo de Deus no Velho Testamento, terminando com João Batista. Ele fala desta forma, de maneira profética. Deus manifestou-se teofanicamente, ou seja, Deus manifestou-se de forma que os sentidos humanos pudessem perceber a sua manifestação. Um grande exemplo de teofania é a manifestação de Deus na sarça que queimava e não se consumia. Isso aconteceu diante de Moisés. Uma outra forma da revelação de Deus ao homem, ou da sua manifestação, foi através de sonhos. Um exemplo bem clássico desses sonhos é José, o conhecido José do Egito. Os sonhos foram forma que Deus resolveu revelar-se ao homem. E fez isso através de José de maneira muito clara e de maneira muito vívida. As Escrituras ainda registram-nos que os anjos tornaram-se a forma da manifestação de Deus aos homens, onde ele então realiza o seu querer, a sua vontade e traz até mesmo a sua mensagem. E finalmente nós olhamos o Velho Testamento e vemos a presença de Deus manifestando-se através do ato de culto que ele determinou que fosse estabelecido. As Escrituras dizem que hoje nos fala em Jesus de maneira bem direta, olhando ali para o Novo Testamento, nas palavras do autor aos Hebreus. Irmãos, as Escrituras nos registram que ver a face de Deus não é possível a nós. Êxodo nos diz isso. Moisés não viu a face de Deus, viu Deus por um cicio suave. Mas não viu Deus face a face, era o seu desejo. Porque ver a face de Deus implica e significa, ou significava, olhando lá para o Velho Testamento, a morte. A forma de presenciar Deus de maneira direta entre os homens e de uma maneira completamente diferente aconteceu em Cristo Jesus. Jesus, o Filho encarnado, ele trouxe de maneira pessoal a presença do Pai em meio à humanidade. Jesus disse isso. Quem quer ver a Deus, o Pai, basta olhar para mim. A pergunta para Jesus foi: Senhor, mostra-nos o Pai. Essa foi a indagação. Mostra-nos o Pai.
E Jesus simplesmente afirmou: quem vê a mim vê ao Pai. Então Jesus ele se torna a manifestação do Pai presente em nosso meio. Mas vejam que mesmo assim, a visão de Deus, ela não é e não foi uma visão direta, sempre foi uma visão através de um intermediário. Alguém, uma pessoa, alguém que ele escolheu, mesmo através da pessoa de Cristo Jesus, porque Jesus ele é a personificação do Pai, mas não é o Pai. Eles são distintos, mas não há outra forma de ver o Pai a não ser através do Filho. E tudo isso, meus irmãos, todas essas formas, elas aconteceram exclusivamente pela fé. Mesmo vendo Cristo, as pessoas que conviveram com ele, viram o Pai, crendo que, olhando para o Filho, estavam enxergando a face do Pai. Quando estavam diante do Senhor, no ato de culto, quando Deus se manifestava no templo, no tabernáculo, ainda era de forma indireta. Quando os anjos se manifestaram, quando os sonhos se fizeram presentes, quando Deus fala através dos profetas, sempre de forma indireta. Mas as Escrituras nos afirmam, então, que na era vindoura, no futuro escatológico de cada um de nós, aqueles que estão com o Senhor, eles verão a face de Deus. Enquanto hoje a face de Deus é vista pela fé, a vista dará lugar a ela e a face de Deus será contemplada através dos sentidos humanos. Irmãos, é bem difícil nós olharmos e entendermos como isso acontecerá. Será que mais uma vez lá, teofanicamente, Deus por toda a eternidade assumirá uma forma? Ou a sua glória será tão consistente que ela será percebida com os sentidos, ela vai poder ser vista, já que Deus é Espírito? É um mistério, mas o fato é que, assim como em parte Adão e Eva desfrutou da presença de Deus no passado, o povo de Deus desfrutará da presença de Deus de maneira plena, de maneira segura, de maneira real, de maneira concreta. E verão a Deus face a face, verão a Deus frente a frente. Quem serão, meus irmãos, esses que verão Deus face a face? Vamos vamos olhar alguns aspectos dentro das Escrituras, vamos pensar em algumas realidades. Os que verão Deus face a face. Quem serão aqueles que verão a face de Deus? Afinal de contas, não é? Esse é um privilégio. As Escrituras dizem que os vencedores verão Deus face a face. Não há, meus irmãos, riqueza maior do que essa. A riqueza maior não é aquilo que vai ser desfrutado no porvir celestial, né? No nosso amanhã, pensando agora em ausência de sofrimento, de dor e a presença de um gozo indizível. Meus irmãos, o mais rico acontecer será a plenitude do relacionamento e da comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, os nossos símbolos de fé nos definem isso. Qual é o fim principal do homem? Qual é a razão maior da existência humana? Se não é glorificar a Deus. A glória de Deus em primeiro lugar. E depois, desfrutar de um relacionamento próximo, íntimo e pleno com Ele. Veja, Apocalipse 22 diz o seguinte, versos 3, 4 e 5.
e nunca mais haverá maldição. Está falando sobre o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Breve essas profecias ocorrerão. Os remidos contemplarão a face de Deus. Quem serão esses? Serão aqueles que receberão, segundo o próprio texto, o nome de Deus na fronte. Quando olhamos, meus irmãos, para Apocalipse, e ele nos traz e nos faz algumas referências aqui a isso, nós vemos aqui uma relação contrastual, de contraste. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que haverá um grupo que receberá a marca da besta na mão ou na sua fronte. Isso tem causado um assustar grande das pessoas e uma exploração que se torna até obsessiva por parte de muitos. Eu me lembro que houve uma época e que se falou muito sobre isso. Livros foram escritos. E o número 666, a marca da besta, passou a ser interpretado literalmente. E onde se encontrava o número 666, identificava-se ali a marca da besta. Isto foi visto atribuindo marcas da besta a códigos de barra, a tecnologia de maneira geral, dizendo que ali estaria o controle total de tudo e que esse controle total faria com que aqueles que recebessem então essa marca estariam condenados à perdição eterna. E muitos exageros, meus irmãos, foram cometidos e muitas pessoas estigmatizadas e ainda muita coisa tem sido dita sobre isso. Quando falam-se sobre a implantação do microchip subcutâneo que fará com que as pessoas possam comprar, possam vender, possam estar sendo identificadas, se fala, eis aí o controle total, a marca da besta, e aí uma série de atribuições tem acontecido. E aquilo que era antes sinal da marca da besta, né, como, por exemplo, o uso do código de barras quando ele começou, hoje se tornou simplesmente algo de uso e, em muitos casos, até ultrapassado. O QR Code hoje ele está se tornando mais dinâmico do que o próprio código de barras em muitas situações, pela diversidade que ele tem de ser identificado e de diversidade de quantidade de informações que ele pode conter daqueles quadradinhos pretos e brancos ali. Irmãos, as Escrituras, é interessante observarmos que nos fala sobre algumas verdades, e essas verdades elas aparecem de forma dobrada. De que maneira? Nós observamos que Satanás é um grande imitador de Deus. E ele usa aquilo que Deus nos traz contra o próprio povo de Deus, distorcendo tudo isso. Quando nós observamos a palavra de Deus afirmando que haverá um período de perseguição contra a igreja, haverá um período de tribulação muito grande, e que os seguidores da besta e do falso profeta receberão a marca na mão, a marca na fronte, nós observamos essa expressão
já sendo usada por Deus quando diz que aqueles que são seus são selados com o selo do Espírito, recebem uma marca. E Apocalipse vai mostrar isso quando fala dos 144 mil selados. Quando fala sobre receber na fronte o nome de Deus, receber a marca de Deus. Então Satanás ele não passa de um falsificador barato. Um falsificador de qualidade rasa. Irmãos, parece que o fato de receber uma marca vai fazer com que toda a ação redentora de Deus seja desqualificada e que Satanás agora, através desses seus instrumentos, estará promovendo a sua vitória e a derrota do plano redentor de Deus. Por absurdo. Vejam, então, a palavra de Deus, ela afirma que o povo de Deus receberá um selo, uma marca, e que esse selo e essa marca fará com que eles sejam separados da ira vindoura de Deus. Agora, essa marca, como ela será? Receberão uma marca na testa. Deus vai carimbar aqui em nossa testa a palavra Deus, Elohim, Javé, Jeová, Adonai, né, que são expressões que qualificam o nome de Deus, ou podem identificar ao próprio Senhor? Ou será que nós teremos aqui o escrito na testa com as inscrições que foram colocadas em Jesus, na cruz, quando Jesus foi crucificado? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Irmãos, provavelmente essa marca ela não deve ser uma marca visível, uma marca física. Segundo o profeta Isaías, no capítulo 44, essa marca, esse sinal, é uma expressão da proteção de Deus sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu povo. Nós observamos as Escrituras nos chamando a atenção para isso. Né? No capítulo 7, usa essa expressão, quando diz que, de Apocalipse, quando fala sobre os 144 mil, que são os 144 mil selados de todas as 12 tribos. Irmãos, verso de número 6. Não danifiquem a terra, nem as árvores, a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus. Essa é uma expressão, irmãos, que identifica algo que provavelmente, com grande possibilidade, não será algo visível. Porque as Escrituras falam em marca, falam em selo. Mas vejam que o selo ele está ligado a algo que não pode ser visto. Pode ser presenciado através dos atos, dos gestos, mas não pode ser visto. O selo do Espírito no coração. Todos os que são salvos são selados com o Espírito Santo da promessa. Recebem uma marca que aponta para a fidelidade. Então são duas marcas que implicam uma relação de fidelidade em cada uma delas. Os que receberão na mão e na fronte a marca da besta, simplesmente indica que ali há uma relação em que serão fiéis a eles. Aqueles que recebem a marca de Deus são aqueles que recebem a marca da fidelidade. A marca daqueles que receberam o selo do Espírito, daqueles que são os seguidores de Cristo Jesus. Vejam, aqui alguns aspectos que falam dessa definição. Quem são esses que receberão a marca de Deus na sua fronte, segundo o texto
de Apocalipse. Os servos, esses receberão essa marca. Esses verão a face de Deus. Esses são aqueles que vão, segundo a descrição das Escrituras, prestar um culto ininterrupto a Deus. Não significa que as pessoas estarão 24 horas por dia prestando culto de maneira formal, ali num ato de adoração. Mas são aqueles que farão parte de adoração a Deus por toda a eternidade. Porque as Escrituras afirmam que línguas, povos, tribos e nações vão afluir à casa de Deus. Gente vai vir e voltar, e dá-nos a impressão de que haverá um revezamento ali desses que são os servos de Deus, para que o culto aconteça de maneira contínua. Os 144 mil que afirmei ainda há pouco. Dentro da nossa tradição, os 144 mil selados, eles representam uma multidão que não se dá para contar. Uma das formas que é usada, né, para tentar entender os 144 mil é o de olhar as 12 tribos da velha dispensação, 12 da nova dispensação, 12 vezes 12, 144 mil, representando uma quantidade muito, muito, muito grande. Uma quantidade que não se pode contar. De fato, dentro da nossa tradição, os 144 mil implicam em todos aqueles que foram remidos através do sacrifício de Cristo Jesus. Ou como as Escrituras dizem, o vencedor. Ao vencedor, é interessante nós observarmos essa expressão, porque parece que nós, pela nossa força, nós prevaleceremos. Bem, por enquanto, quem é aquele que verá a face de Deus? Os que receberem a marca, o selo de Deus na fronte ou na testa. Aqueles que receberam o nome de Deus na sua testa, segundo o texto que nós lemos, né? E esses são os servos, os 144 mil selados, os vencedores, ou simplesmente aqueles que terão o privilégio de estar na presença do Senhor no novo paraíso ou na nova terra, ou no novo céu e na nova terra, como estudamos já com alguns detalhes a mais em outros momentos. Vejam, o vencedor, né, ele vai herdar tudo aquilo que está reservado. As Escrituras dizem que há algo reservado para os filhos de Deus, para os vencedores. Reservado como uma herança que não se acabará. Vejam, os vencedores, ou aqueles que verão a face de Deus, são aqueles que no presente enfrentam uma terrível luta. E uma luta contra inimigos que são inimigos que vêm sobre eles. O vencedor, ele enfrenta diariamente uma luta que ele tem como vencer, mas em Cristo Jesus. Esses, os vencedores, olhem o que é importante. Segundo o apóstolo Paulo, ele tem seres espirituais como inimigos. Se falamos em seres espirituais, tudo que as Escrituras nos dizem sobre eles envolve Satanás e os seus seguidores. Ou seja, Satanás e os demônios. Esses seres espirituais, irmãos, não nos enganemos, eles são mais fortes do que nós, mais fortes do que pessoas, mais fortes do que os seres humanos. Então, o que nós precisamos para vencê-los? Nós precisamos da graça de Deus conosco. E em Cristo,
Nós somos mais do que vencedores, nós temos todas as ferramentas para vencer essa batalha. Então nós temos o mundo, que está aí como inimigo contra o povo de Deus no que diz respeito à sua nova maneira de viver. Nós temos as forças celestiais, espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus que vêm sobre nós, Satanás e os seus seguidores. E o que é importante? Nossa força não é suficiente, mas a de Cristo é. Então, o vencedor, segundo Jesus, tem o mundo como seu inimigo. Jesus disse: o mundo vai odiar vocês. E o mundo vai odiar vocês porque o mundo me odeia. O vencedor, ele só consegue vencer por causa da promessa de vitória feita que ainda vimos ainda há pouco. A promessa em si é alguma coisa? Não. Não a promessa em si, mas aquele que fez essa promessa. O vencedor consegue vencer por causa da promessa de quem fez a promessa. Quem fez a promessa garante que ela será realizada. E o vencedor está debaixo de uma promessa absoluta. E, irmãos, o vencedor terá alguns privilégios. E abençoados privilégios na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas vamos lembrar de uma coisa também. As Escrituras nos levam a olhar para um outro lado. Todos estarão presentes? Não, nem todos. Quem estará ausente? O verso 7 e 8 de Apocalipse nos mostram que haverá sim ausentes no novo céu e na nova terra. E o verso 8 aqui do capítulo 21 diz assim: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. As Escrituras dizem que, sim, haverá ausentes no novo céu e na nova terra. Os que estarão ausentes lá no novo paraíso, lá na nova terra. Aqui a gente tem uma questão. Essas qualificações que estão ali, esses adjetivos negativos, esses aspectos que identificam os que estarão indo para a distância da comunhão com Deus. Eles são suficientes para enviar alguém para a segunda morte? Esses aspectos aqui, ser medroso, ser incrédulo, abominável, homicida, adúltero, feiticeiro, idólatras e ser mentiroso, esses qualificativos aqui, eles são suficientes para essa condenação? Essas pessoas irão mesmo para o inferno, irão mesmo para o castigo eterno? Meus irmãos, é importante pensarmos sobre isso, porque quando pensamos sobre isso, nós estamos pensando sobre esse processo redentor de Deus, sobre todo o processo do Senhor, sobre a revelação de um plano elaborado na eternidade passada, um plano que foi idealizado com detalhes, e um plano que mostra que era a forma que existia e existe de fato para que a redenção aconteça. Então, eles irão mesmo para o inferno? Aqueles que foram qualificados e vimos anteriormente? Sim, irão para o inferno. Irão para o inferno e amargarão, sim, tudo aquilo que representa a condenação de Deus pela escolha que foi feita. Ora, uma segunda questão.
Esses atos praticados por eles são responsáveis por esse triste final? Sim e não. Sim e não, por quê? Sim, porque as Escrituras nos afirmam que os mentirosos, os idólatras e todos estes, o que cabe a eles, afinal de contas, é o lago de fogo e enxofre. Não há, meus irmãos, absolutamente nenhuma dúvida com relação a isso. Mas simplesmente o fato de praticá-los levará à condenação? Se nós não tomarmos um pouco de cuidado, nós acabaríamos caindo dentro do pensamento que não é próprio de nós, não é próprio do nosso pensamento, segundo encontramos no entendimento que fazemos das Escrituras. Se nós olharmos simplesmente e entendemos que a prática ou a ausência da prática ela é suficiente para condenar ou para salvar, nós cairemos num aspecto que dispensará a graça de Deus, porque os benefícios, os méritos e os benefícios serão conquistados através das realizações humanas. Eu vou deixar de fazer, e deixando de fazer, eu consigo conquistar a minha redenção, a minha salvação e consigo conquistar o meu relacionamento eterno com Deus Todo-Poderoso. Irmão, se for dessa forma, nós temos um problema com o entendimento da graça. Qualquer, por menor que seja a ação humana para que seja salvo, meus irmãos, isso deixará seguramente de ser graça. Então, como podemos entender o que Apocalipse 21, 7 e 8 nos diz? Essas são características intrínsecas de pessoas que não tiveram a sua vida renovada pela pessoa de Cristo Jesus. Não são atos esporádicos que são identificados aqui e que mostram a vida de qualquer pessoa, mesmo remida, que possa praticar ainda algum pecado. Não precisamos pensar nesses pecados especificamente, mas de pecar. Significa, meus irmãos, que essas pessoas que vivem em pecado são pessoas que nunca foram alcançadas pela graça de Deus e que nunca tiveram sobre si o benefício da redenção conquistada por Cristo Jesus na cruz. Então, essas pessoas estarão condenadas ao inferno, sim, porque essa é a característica natural de suas vidas na prática de uma vida à distância de Deus, e que podemos dizer aqui que receberam o selo, a marca da besta na mão e na fronte. Isso olhando, meus irmãos, para uma situação definitiva, não para uma situação momentânea, uma situação no tempo, porque nós não sabemos o tempo em que a redenção de Deus se manifestará na vida de alguém. Nós não sabemos quando a regeneração acontecerá, o novo nascimento e a conversão em todo o processo se realizará. Sabemos, isso muitas pessoas não chegam a ter tempo de viver uma vida de santificação aqui. A regeneração manifesta-se em um pouco tempo antes da sua própria morte aqui. Então não temos propriedade para dizer que aqueles que estão praticando essas obras aqui estão condenados. Mas significa que aqueles que estão condenados são aqueles que nunca deixarão de praticar tais atos. Irmãos, ver a face de Deus, as Escrituras nos dizem isso. Que o grande propósito, o grande objetivo
de todo o processo redentor do Senhor é permitir que o seu povo, o povo de Deus, agora contemple face a face a sua própria glória, a sua santidade, o seu próprio ser. Não há nada mais rico do que a relação da comunhão com Deus que em parte já desfrutamos hoje. Então, meus irmãos, o salmista, ele nos afirma que os justos verão Deus face a face e que é um privilégio, é um benefício de Deus para conosco. Isso tudo, meus irmãos, pela obra de Cristo Jesus. Hoje fazemos tudo pela fé. No nosso amanhã escatológico, nós não precisaremos mais da fé. É o que o apóstolo Paulo diz. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O mais importante é o amor. Porque haverá um momento, quando Cristo voltar, que não precisaremos mais esperar. Ele terá chegado. Haverá um momento em que não precisaremos crer mais na expressão aos hebreus, né? É a convicção de fatos que nós não vemos, é a certeza daquilo que nós esperamos. Não haverá necessidade de fé, não haverá necessidade de esperança. O amor nunca vai deixar de existir. Mas não haverá necessidade desses outros dois aspectos, porque nós teremos a alegria, a bênção e o privilégio de ver Deus face a face, em seu amor, em sua misericórdia e na ausência da sua ira, na ausência da dureza da sua justiça condenatória por não terem pago o preço da dívida contraída para com ele lá na eternidade, lá no jardim, no paraíso, no Éden. Irmãos, não haveria mesmo como fazer. Então, a escolha humana foi uma só e vamos ter que amargar como humanidade, se não estivermos em Cristo, esse destino eterno. Louvado seja Deus, porque em Cristo temos a redenção. Em Cristo nós somos hoje mais do que vencedores. Louvado seja Deus por isso. Que Deus te abençoe. Amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino e depois voltamos e encerramos, meus irmãos, com uma oração e a bênção apostólica. Vamos louvar ao Deus Todo-Poderoso. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o
do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Vamos orar. Nosso Deus, gratos te somos, Pai, porque o Senhor nos dá a garantia de que a nossa luta aqui, ela é uma luta em vitória, porque somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou de maneira única e tão intensa. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de, hoje, pela fé, contemplarmos a Tua face. E obrigado, Senhor, porque a palavra que o Senhor nos revelou nos afirma que nós teremos o privilégio de vê-lo não pela fé, mas vê-lo face a face. Nós não conseguimos hoje imaginar como vai acontecer isso. Nós não temos ideia, Senhor, da profundidade desse momento. Mas sabemos que ele acontecerá. Sabemos que ele será belo, que ele será glorioso e que será a plena satisfação, Senhor, que há em cada um de nós. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por isso. Enquanto estamos aqui, que com o Teu cuidado, Senhor, esteja tratando do coração de cada um de nós. Ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, e estenda-se sobre todo o povo de Deus que um dia o verá face a face. Que assim seja hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te renove com o seu santo cuidado.